Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que maravilha estarmos aqui na presença de Deus. Eu gostaria que os irmãos sentassem, foi só para melhorar essa coluna velha. Não é, irmãos? Glória a Deus. Quando fica parada, dói, não é? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu sei que não é fácil pregar depois do almoço, não é? Alguém pode roncar e perturbar o vizinho. Mas se vocês me ajudarem em oração, nós vamos prosseguir o assunto que começamos ontem. Nós lemos, eu não vou reler, porque é a continuação do sermão de ontem. Nós lemos que Noé era o pregoeiro de quê, meus irmãos? Da justiça. E nós aprendemos ontem, com a ajuda de Deus, que na época de Noé só havia ele. Literatura extra-bíblica, o livro dos Jubileus e o livro de 1º Enoque não são canônicos, porém têm informações precisas, tradições antigas que dizem que era o único sacerdote, era o único profeta, era o único homem de Deus que existia na sua época. Deus sempre vai ter alguém fiel a ele. Mesmo que a apostasia tome conta, alguém vai ficar fiel a Deus. Então, irmãos, nós vimos aqui aquelas coisas maravilhosas sobre Noé ontem, e nós vamos aprender com a ajuda do Senhor mais alguma coisa a respeito de nosso querido Noé. Meus irmãos, nós vamos ver agora Noé, um obreiro a ser imitado. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tem um ensino, tem uma doutrina. Às vezes a gente passa por cima, não consegue enxergar as riquezas. Por isso que o salmista disse: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119. É preciso que Deus tire a venda dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar as maravilhas que estão na Bíblia. Meus irmãos amados, eu acho interessante, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 6, 13 a 16, Gênesis 6, 13 a 16, que diz uma coisa interessante que vale a pena meditar. Gênesis 6, 13 a 16. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de quê, irmãos? E eis que os desfarei da terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, ou de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca a porás do seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Os irmãos estão observando aqui que Deus deu as regras. Deus deu as medidas para que Noé fizesse. Olha, eu quero tantos côvados de comprimento, eu quero tantos côvados de largura, eu quero tantos côvados de altura, e eu quero uma janela de lado, na parte superior da arca, betume por dentro, betume por fora, disso tipo de madeira. E, meus amados irmãos, eu acho bonito o versículo 22, se alguém puder ler, eu agradeço, para melhorar a participação dos irmãos. Diga comigo: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou fazer. Meus irmãos amados, a obra de Deus, ela não pode ser inventada por nós. O que eu aprendo aqui é que as coisas de Deus têm um padrão. As coisas de Deus têm um modelo. E Noé fez do jeito que Deus
Mandou. Qual é o grande problema da igreja na atualidade? Quem sabe dizer qual é o grande problema da igreja evangélica brasileira? Não, da igreja evangélica mundial, porque o mundo virou uma aldeia global. O que se passa no Japão de manhã, na mesma hora, o mundo todo está vendo, acompanhando. Os cultos hoje são na internet, do mundo inteiro. Se você quiser acessar agora um culto na Indonésia, nos Estados Unidos, você acessa e assiste em tempo real. E o que é que está acontecendo? As inovações, as novidades. Não é mais o modelo que Deus deu. Cada um está criando o que, meus amados irmãos? O seu próprio modelo de vida cristã, de fé. Não tem mais um padrão, não tem mais uma regra, uma doutrina, uma liturgia. Quantas invenções, irmãos, nas liturgias? Quantas invenções nos cultos? Quantos modelos diferentes, coisas esdrúxulas, coisas que fazem até vergonha. E às vezes tem alguém que vê os outros fazendo e quer o quê, meus amados irmãos? Fazer também como o macaco. Irmão, sabe que macaco é bicho que gosta de imitar. Você sabia disso, irmão? Diz que numa cidadezinha do interior, tinha um hotelzinho bem pequeno e um homem, dono do hotel, tinha um macaco. E o macaco, tudo que viu o povo fazendo, os hóspedes, queria fazer também. E ele ficava na janela do quarto do povo, olhando o que o povo fazia, como o povo se vestia. E quando a pessoa saía, ele pulava a janela, entrava e bagunçava a mala dos hóspedes e vestia a roupa do povo, ficava olhando para fazer. Quando a pessoa saiu, o infeliz entrava para fazer a mesma coisa. Quando a pessoa chegava, estava tudo bagunçado. Quem fez essa bagunça? O macaco, querendo remedar o povo. Aí um hóspede falou: seu fulano, venda esse macaco. Daí porque ele está perturbando aqui. Mas o homem disse: não, mas eu gosto dele. E só tinha essa hospedariazinha na cidade, o povo tinha que engolir a bucha do macaco. Um homem disse: espera aí, eu vou acertar esse macaco. O macaco estava na janela. Naquele tempo não tinha presto-barba, era navalha. Quem lembra de navalha, né? Ainda hoje tem, né, nas barbearias. Aí o homem andava com a navalha e fez a barba e o macaco olhando. Fez a barba e o macaco olhando. Quando foi no filme, o homem pegou as costas da navalha e fez assim. Quando o homem saiu, o macaco foi fazer do mesmo jeito do homem. Só que errou, aí botou o gume da navalha, morreu. Glória a Deus. Não vai imitar não, irmão, que você morre. Glória a Deus. Vamos fazer do jeito do modelo. Quem quiser, faça do jeito que quiser. Nós vamos fazer do modelo que Deus ordenou. A Assembleia de Deus não tem por que mudar. Deu certo até hoje? Deu certo até hoje? Vai continuar dando em nome de Jesus, irmão. Moda vem, moda vai, mas nós vamos continuar fazendo como está escrito na palavra de Deus. O que é que acontece com essas igrejas de moda, de modelos novos? O que é que acontece com o tempo? Me ajudem a entender. O que é que acontece com esses grupos novos que inventam coisas, que inventam modas, que inventam modismo? O que é que acontece ao decorrer do tempo? Se acaba. Se acaba porque só permanece o que Deus mandou fazer. Uma coisa que eu aprendi aqui, irmãos, nesse texto, é que hoje em dia não se faz o que é certo, se faz o que acha que dá certo. Chama-se pragmatismo. O que é o pragmatismo? É você fazer a coisa mesmo que ela esteja errada, mas se ela está dando certo, não importa se é certo, importa se está dando certo. Aí a gente faz. Não, mas a igreja de Deus não é pragmática. A igreja de Deus, ela é obediente à palavra do Senhor. Aleluia! Meus amados irmãos, uma pergunta aqui. Eu não quero tomar o tempo do meu companheiro que deve estar chegando. Eu cheguei atrasado, eu saí muito cedo do hotel, mas fomos almoçar e o trânsito nos atrapalhou muito. Eu peço desculpas porque cheguei alguns minutos atrasado, mas saí cedo. O problema foi o trânsito. Meus amados irmãos, me digam uma coisa. O que é que vocês acham? Noé recebeu opiniões, porque a arca era uma coisa esdrúxula. A arca era uma coisa esdrúxula. Nem era um barco, ninguém sabe o que era a arca, era um caixão imenso. Era um caixão imenso. O que lhes parece? Vocês acham que alguém deu opiniões a Noé? O que vocês acham? Alguém deu opinião a Noé? Noé, esse negócio deveria ser diferente.
Não sempre tem gente que dá opinião? Quando você vai fazer uma construção, aparece gente dando opinião? Aparece ou não aparece, irmãos amados? Eu acredito que muita gente deu opinião a Noé. Deu opinião, Noé, essa janela. Quem já viu, Noé, um barco tão grande com uma janela só com uma janela? Eu acho que você deveria fazer pelo menos umas 10 janelas de um lado e umas 10 janelas do outro, não é? Para ficar um negócio mais arejado, mais bonito. Essa madeira de gofé, você poderia botar outra madeira. Você poderia botar outra coisa diferente. Meus irmãos, não vá na opinião de ninguém. Vá no que está escrito no modelo, na palavra. Eu gostaria que alguém lesse isso. Pastor, isso é Antigo Testamento. Vamos para o Novo. Não há diferença. Vamos para 2 Timóteo 1,13. Eu gostaria que alguém lesse. Não há diferença entre o Antigo Testamento e o Novo. Um complementa o outro. Não há choque. Não há divergência entre o Antigo Testamento e o Novo. Vamos ver 1,13 de 2 Timóteo. O que é que diz? 2 Timóteo 1,13. Conserva o que, meus amados irmãos? A igreja de Deus, ela tem um modelo. A igreja neotestamentária, ela tem um padrão. E Paulo disse que é para fazer o que com esse modelo? É para fazer o que com esse padrão, irmãos? Conservar. Eu fui procurar os irmãos que entendem de grego, perguntei para eles o que quer dizer a palavra modelo. E eles me disseram que a palavra modelo é upotuposes, que significa forma definida, que deve ser reproduzida sem alteração. A Assembleia de Deus não tem para que mudar. Não tem para que ouvir opinião de A nem de B. Ah, irmão, está crescendo. Está crescendo não, irmão, está inchando. Tem coisa por aí afora que não está crescendo, está inchando. E inchaço é uma anomalia. Não é verdade? Inchaço não é uma coisa saudável. Cresce, mas não é saudável. E depois, o que é que acontece com os inchaços? Hein? Eles murcham. Os inchaços são provisórios, momentâneos. E Paulo disse, conserva o modelo das sãs palavras. Conserva, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Enquanto a Assembleia de Deus, ela não precisa de inovação, ela precisa de renovação do Espírito Santo. Meus amados irmãos, vou fazer uma pergunta lógica, não está na Bíblia, mas é uma questão de lógica. Vocês acham que a mulher de Noé deu alguma opinião, os filhos, as noras? O que lhes parece? É comum nas famílias aparecer opinião? É comum nas famílias aparecer opinião? Sim ou não, meus irmãos? O que é que vocês acham da mulher de Noé, dos filhos de Noé e das noras? Será que elas não deram alguma opinião? A Noé, meu velho, acho que a mulher de Noé, meu velho, esse negócio aqui, essa janela, meu velho. Meu filho, pode mais. Eu creio que ela deu opinião. Irmãos, não vá na onda de família. Eu conheço pastores que o ministério dele está arruinado porque ele está indo na onda dos filhos. Desculpe-me eu entrar nesse particular. Na onda do genro. Na onda das filhas. Deixou de fazer de acordo com a palavra, deixou de fazer de acordo a guia do Espírito Santo para seguir filhos, filhas, genros. Glória a Deus. Mas Noé não deu ouvido à mulher, não deu ouvido aos filhos, não deu ouvido às noras. Ele deu ouvido às regras que Deus estendeu para ele, que Deus falou com ele no particular, irmão. Irmãos, às vezes conselho é bom, mas às vezes não é bom. Você não pode fugir da regra de Deus para seguir. Eu conheci um pastor, não foi daqui, claro que eu não conheço aqui, foi de outro estado. Eu conheci um pastor que foi um grande homem, mas entrou um genro na vida dele que virou a cabeça do velho. Virou a cabeça do velho, irmão, e o velho saiu da Assembleia de Deus,
incentivado pelo genro, saiu da Assembleia de Deus, modificou a doutrina, modificou a igreja, criou uma monstruosidade, incentivado pelo genro. Pelo genro. Cuidado com o genro de Noé. Glória a Jesus, cuidado. Cuidado com a nora de Noé. Você não tem nada a ver com seu genro, nem com a sua nora. Em vez de vocês segui-lo, eles é quem tem que lhe seguir, de acordo com o que está na santa e gloriosa palavra de Deus, irmãos. Irmão, mudança na doutrina, mudança não dá certo. Vocês estão lembrados de Davi? Davi carregou a arca em quê? Me ajude. De um carro de quê, meus irmãos? E a ordem de Deus era para carregar a arca onde? Nos ombros. Onde foi que Davi aprendeu esse costume de carregar objetos sagrados no carro de boi? Onde foi que Davi achou? Vocês sabem? Na terra dos filisteus. Ele andou pela terra dos filisteus. Os irmãos sabem que na perseguição de Saul, durante muitos anos, ele morou na terra dos filisteus. E lá, qual era o costume de carregar Baal? Qual era o costume de carregar Dagon? Era carregá-lo num carro de boi, num andor, num carro de boi bem enfeitado, cheio de flores, cheio, como hoje acontece em muitas religiões que carregam as imagens bem enfeitadas. Então, Dagon e Baal eram carregados em carro de boi. Davi foi na onda. Irmão, tem pastor, irmão, que não pode... Irmão, faz uma viagem, quando chega com a cabeça virada. Muda de ideia com facilidade. Davi, quando chegou, foi carregar a arca. Aí disse, esse negócio de carregar a arca no ombro é ultrapassado. Eu vou carregar do jeito que os filisteus carregam seus deuses. Eu vou carregar. Mandou fazer uma carroça de boi bonita, cheia de flores. E mandou trazer trombetas, e mandou trazer pífaros, e mandou trazer adufes, e mandou trazer banda de música, e o povo saltava e pinotava. Irmão, sabe, a Bíblia diz que a terra retinia. Vocês estão lembrados? A Bíblia diz que a festa de Davi, no carro de boi, a terra retinia. Irmão, tem coisa que está retinindo e Deus não está no negócio. Não vá nessa onda não, irmão. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, irmãos? Os bois penderam. Uzá foi colocar a mão para sustentar a arca. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? Uzá o que, meus irmãos? Abriu uma brecha, uma rotura, um buraco. Certamente foi um raio de Deus que fulminou. E a festa terminou em luto. Essas igrejas que mudam as coisas de Deus, termina em luto. Termina com rotura. Vamos continuar fiéis ao que aprendemos. É oração, é jejum, é doutrina, é escola dominical, é pregação, é evangelização. Vamos continuar fazendo do jeito que o Senhor nos ensinou. E vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que Noé recebeu muitos votos, muitas opiniões, muitas sugestões, mas ele disse, eu vou fazer do jeito que o quê, irmãos? Que Deus mandou. Vou fazer do jeito que Deus mandou. Não vou na onda. Não vá na onda da doida. Quem estava aqui ontem? Levante a mão, meus irmãos. Não vá na onda da doida. Venha. Glória a Jesus. Tem muito pastor indo na onda da doida, irmão. E depois o acidente é grande, a bagaceira é feita. Glória a Deus. Teve um tempo que inventaram um G12. Quem está lembrado do G12 aqui? Quem lembra do G12? Todos os pastores que foram na onda do G12 foram na onda da doida. Não deu certo. Não deu certo em lugar nenhum. Eu trabalhei numa cidade que o meu antecessor tinha adotado, pela conta deles, dentro de 5 anos, até o padre da freguesia ser crente. Eles faziam uma conta 12 vezes 12, mais 12 vezes 12, e faziam umas multiplicações doidas assim, e diziam que 12 ganha 12, 12 ganha 12, e dava um prazo. Pela conta deles, não era para ter mais ninguém credo na cidade. Até a estátua do Padre Cícero era para se converter. Deu certo? Deu certo? Não deu, irmão. Não deu. Não deu, é a doida. Venha. E muita gente vai. Noé não foi na onda da doida.
Noé fez do jeito que Deus mandou. Bota o joelho em terra, tire hora de oração, jejue pela obra, busque a palavra, busque a doutrina, busque a palavra evangelística, jejue, ore e veja o que é que Deus vai fazer no seu ministério, no seu trabalho. Santifique sua vida para você ver o que é que Deus vai fazer. Então, irmãos amados, outra coisa que eu aprendi com Noé: a arca não tinha leme, a arca não tinha vela, a arca não tinha remos, a arca não tinha bússola. Diga comigo: a arca não tinha leme, não tinha vela, não tinha remos, nem tinha bússola. Era apenas um caixote de quê? Madeira. À deriva. O que é que eu aprendo aqui? Você entraria num caixão desse dentro da água, sem bússola, sem saber para onde vai? Aquilo foi um ato de quê de Noé? Me ajudem a interpretar a Sagrada Escritura. Aquilo foi um ato de quê de Noé, irmãos? Um ato de quê, meus irmãos? Fé. Ele ficou na dependência inteiramente de quem, meus amados irmãos? De Deus. A arca saiu da Mesopotâmia, olha, boiou, e se parou nas montanhas do Ararat. Saiu do Oriente e veio para o Ocidente. Quem foi que trouxe? Irmão, interessante que ela parou na montanha. E ela parou, encaixou numa encosta da montanha. Que ela poderia ter parado no lugar que não desse certo. E teria o quê se ela tivesse parado no lugar que não desse certo? Poderia ter rolado e morrido todo mundo. Mas o Senhor Jeová fez ela encaixar na montanha, no lugar certo. Quem diz amém? Quem diz amém outra vez? O que é que eu aprendo aqui? Tem obreiro, irmão, que a vida ministerial dele tem leme. A vida ministerial dele tem remo. A vida ministerial dele tem bússola. Ele vai para onde ele quer. Ele não se deixa levar pelo Espírito Santo. Ele não tem fé em Deus. Jesus disse que quando fosse perto da sua volta, ele disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará o quê, meus amados irmãos? Irmão, a fé está desaparecendo da igreja. Tem obreiro, irmão, que ele vive com o leme, com a vela, com o remo. Quando vai haver mudança, uma vez um pastor, o presidente, foi fazer uma mudança. Aí disse: fulano, você vai para lugar tal? Ele disse: vou. Mas deixa eu ir lá olhar. O pastor disse: vá. Ele foi. Chegou lá, conversou com outro pastor e ele voltou. Disse: pastor, não vou mais não. Por que não vai? Porque lá rende R$1.000 a menos e eu tenho 11 presbíteros, lá só tem 9. Eu só vou para um lugar, ou igual ou maior. Brigando por 2 presbíteros. Quem tem presbítero ruim na sua igreja? Dê a ele. Como é que a pessoa briga, irmão, por 2 presbíteros? Porque na igreja dele tinha 11 e a outra que ele ia só tinha 9. E era R$1.000 a menos a renda. Meu irmão, qual é a fé de uma pessoa dessa? Me diga. O que é que essa pessoa crê em Deus, entende de Deus? Essa pessoa perdeu a fé no Senhor. Nós estamos vivendo numa época que a fé desapareceu. As pessoas querem uma segurança humana, elas querem uma segurança terrena, elas não creem que Deus conduz a arca, elas não creem que Deus cuida da arca. Mas eu vim aqui lhe dizer: não tenha vela, não tenha remo, não tenha bússola, deixe Deus guiar o seu ministério por onde Ele quiser guiar. Quem crê que a sua arca vai chegar no lugar certo pelas mãos de Deus, levante a mão e dê glória para Jesus. Tenha fé em Deus, deixe Deus guiar a arca da sua vida. Não fique preocupado com remo, nem com velas, com bússola, com âncora. Outros têm âncora. A arca não tinha âncora. Para que a âncora? Me ajude. Para que a âncora?
Hein? Para prender o barco. É assim ou não é, irmãos? Tem pastor que tem âncora, irmão. Quando ele chega numa igreja, ele bota a âncora e canta aquela música do mundo. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não é bonito esse hino, não é, irmãos? Glória a Deus. Tem pastor que ele tem uma âncora. Ele bota ali e ele acha que o único lugar da bênção de Deus é aquele. Ele não crê. Irmão, a bênção de Deus não está no lugar. A bênção de Deus está em você. Quem crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. Em São Paulo, na década de 40 para 50, eu não conheci, mas eu ouvi esse testemunho. No tempo do pastor Cícero Canuto de Lima, eu ouvi falar que tinha um pastor lá, que ele era muito espiritual, e na igreja dele Jesus batizava muita gente com o Espírito Santo, salvava, ele era um instrumento de Deus, era uma bênção de Deus. E disse que na igreja dele não tinha orquestra, não tinha banda de música, mas quando Jesus começava a batizar no Espírito Santo, se ouvia uma banda de música, uma orquestra, a coisa mais linda. Os crentes ouviam e até as pessoas incrédulas ouviam o som de uma banda. E a igreja ficou orgulhosa, a igreja ficou vaidosa. Rapaz, a nossa igreja é tão espiritual que na hora do fogo até os anjos descem para tocar. Só que o pastor Cícero tirou aquele pastor e mandou para outra cidade. Sabe o que foi que aconteceu? Mas nunca a banda tocou naquele lugar. Foi tocar onde o pastor foi. Porque a banda não era da igreja. A banda era do ministério do pastor. Para onde você for, a banda de Jeová vai tocar lá. Onde você for, irmão. Até aqui o Senhor me ajudou. Eu tenho minha bandinha de música também. É 4 pifizinhos, mas tem. Glória a Jesus. Para onde eu vou, a banda de Jeová vai comigo e toca lá onde eu vou. Não tenha âncora. A arca não tinha âncora. A arca era um caixote sem vela, sem leme, sem remo e sem âncora. Não fique preso a lugar nenhum, porque para onde você for, a bênção de Deus irá com você. Quem diz aleluia para Jesus? Nós estamos no tempo da estabilidade. Eu não vou perder a minha estabilidade. Meu irmão, a tua estabilidade é o Senhor, irmão. A tua estabilidade é o Senhor. Para onde tu fores, se o Senhor for contigo, a tua estabilidade foi também para aquele lugar. Eu assumi uma igreja sem estabilidade nenhuma. Meu segundo campo no interior do estado não tem estabilidade nenhuma, porque o meu antecessor levou 90% dos membros. 90% dos membros, o meu antecessor levou. Depois que eu construí uma igreja boa, uma casa pastoral, que a igreja começou a render, fui chamado pelo meu pastor e pela minha convenção para dirigir uma igreja que o pastor anterior havia levado 90% dos membros. E alguém olhou para mim e disse: tá, o que foi que tu ganhasse? Cuidado com essas vozes, viu, irmãos amados? Aqui em Abreu Lima não tem não, mas em outros estados tem. Olha, foi que o pastor te deu? Glória a Deus. Mas Deus me deu graça e eu fui. Primeiro culto, tinha 36 pessoas. Uma igreja que cabe 700. Tinha 36 pessoas presentes. Tem um crente lá até hoje, que a fé dele até hoje é fraca, ele aceita e se desvia. Ele estava desviado. Aí veio ver a bagaceira. Quando chegou lá, olhou na janela, disse: Jesus, tu disseste que a porta que tu abre ninguém fecha, mas essa fechou. Ele, na cabeça dele, aquilo não se levantava mais nunca. Os irmãos que passavam, os irmãos que foram para outra igreja, que abriram, eles passavam na porta da igreja e diziam: aí não vai ter condições nem de pagar água, nem de pagar a energia. E o melão vai cobrir. Eles diziam, não sabe, casa abandonada, o que é que cresce em cima? Melão de São Caetano, não é assim? E os irmãos que saíram diziam: o melão vai cobrir. Irmão, o melão não cobriu. Jesus salvou, Jesus batizou com o Espírito Santo, e a igreja hoje é uma das maiores igrejas do estado. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus, irmão? Não tenha âncora no seu ministério. Se o seu pastor precisar de você, vá pela fé.
mesmo que pareça um prejuízo, mesmo que pareça um dano, não há dano para quem serve a Deus. Não há prejuízo. Os irmãos de José pensaram que haviam prejudicado ele. Foi assim ou não foi, irmãos? Foi assim ou não foi? E era prejuízo para José aquela tragédia, jogado num poço seco, jogado numa cisterna. Parecia uma tragédia, mas era o quê, meus amados irmãos? Uma bênção. Quando Jacó morreu, José disse: vocês intentaram me fazer o mal, mas Deus o transformou em quê, meus irmãos? Quem crê que Deus ainda faz isso na vida do obreiro? Faz. Não tem prejuízo na vida de quem serve a Deus. Não tem prejuízo, não tem dano. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo, que eu já vou encerrar. Acho que o pastor já chegou. Glória a Deus, já está ali. Glória a Deus, e eu não vou tomar o tempo dele não, que é pecado tomar o tempo dos outros. Glória a Deus. Meus amados irmãos, para encerrar. Noé passou 1 ano, 17 dias dentro da arca. 1 ano e 17 dias dentro da arca. Depois que o dilúvio baixou, ele não saiu logo da arca. Foi assim ou não foi? Ainda ficou vários tempos dentro da arca, esperando a ordem de quem, meus amados irmãos? De Deus. Se ele tivesse saído antes, vocês sabem o que é que poderia ter acontecido? Se ele tivesse saído antes? A terra estava... Por que foi que Deus deixou Noé dentro da arca tanto tempo, mesmo depois que as águas do dilúvio baixaram? Por que Deus deixou Noé tanto tempo lá? Por que Deus deixou? A terra estava infectada. A terra estava podre. Não imagina a mortandade que houve. A terra ficou podre. Se Noé tivesse saído antes, tivesse teimado, eu estou aqui nesse abafado, eu estou aqui nesse lugar horrível, eu já estiou, eu vou sair logo. Ele teria metido os pés e arriscado ter contraído o que, irmãos? Uma infecção, uma enfermidade. Ele ficou lá esperando o tempo de Deus. Aleluia. Talvez você diga: meu pastor esqueceu de mim, eu estou dentro dessa arca. Meu pastor lembrou de fulano, lembrou de ciclano. Às vezes tem convenção, tem mudança, e alguém diz: fulano, tu te mudaste? Mudei não. Pastor se esqueceu de ti. É não, meu irmão. É que não é tempo ainda de você sair. Talvez se você sair agora, você vai pegar uma infecção. Jeová está te protegendo. Quem crê que Deus domina todas as áreas da nossa vida, dê um glória para Deus mais forte nessa manhã. Fica no lugar esperando a ordem de Deus. Quem diz aleluia para Jesus? Vou fechar agora com mais uma, pastor. Se eu tomar 1 minuto, eu pago. Glória a Deus. Vou fazer como Zaqueu, né? O irmão estava pregando, foi lá em Alagoas. O irmão meu sem juízo foi pregar e disse: Zaqueu, desça dessa árvore, Zaqueu. Aí o Zaqueu disse: eu não posso ser crente não, que eu devo muito. Jesus disse: pague de 2 ou 3 vezes, mas pague, mas venha ser crente. Glória a Deus. Se eu não pagar de uma vez só, eu pago de 2 ou 3 vezes, mas pago. Só 1 minutinho. Meus amados irmãos, Gênesis 8:20, para encerrar. Gênesis 8:20. Gênesis 8:20, não dá tempo de falar tudo. Gênesis 8:20. Quem pode dizer amém? Irmãos amados, dos animais imundos foram quantos casais? Para encerrar, quantos casais foram? Deus mandou entrar na arca. Quantos casais? Só um casal, não foi assim? Só um casal, o macho e a fêmea. Mas dos animais limpos, quantos casais entraram? 7. Por quê? Por quê? Porque depois da grande tempestade, depois do grande dilúvio, precisava de oferecer sacrifícios a quem, meus irmãos? A quem, meus amados irmãos? A Deus. E quando Noé saiu da arca, foi a primeira coisa que ele fez. Qual foi a primeira coisa que ele fez, irmãos? Oferecer o que, irmãos? Um sacrifício.
Interessante que ele poderia ter construído, se fosse muitos obreiros hoje, primeira coisa que ia fazer era a sua casa. Vou fazer minha casa. Mas Noé não pensou em si. Primeiro ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. Ele não teve pena dos animais. Ele não poupou os animais limpos. A Bíblia diz que de todo animal limpo, ele colocou em cima do altar do Senhor. Quem pode dizer amém por isso? O que é que eu aprendo aqui? Tem obreiro que vem para o ministério, não é para oferecer sacrifício ao Senhor. Ele vem para se locupletar. Primeiro eu, depois mais eu, e depois eu de novo. Chega numa igreja, não oferece nenhum sacrifício ao Senhor. Eu conheci um pastor que ele chegou numa igreja, eu fui para a posse dele. Tinha uma tramela. Quem sabe o que é tramela na porta da cozinha? Quem sabe o que é tramela? Um ferrolho de pau. 12 anos depois ele saiu daquela igreja e eu fui para a despedida. E quando eu chego lá, a tramela de pau ainda estava. Sabia que tem obreiro, irmão, que não oferece nada ao Senhor? Ele só pensa nele. Ele só pensa em acumular riquezas, em acumular dinheiro. A Bíblia diz que digno é o obreiro de quê, meus amados irmãos? Do seu salário. Mas faça atos de fé. Quando Deus precisar de um holocausto, de um sacrifício seu, diga: Senhor, eu vou colocar no teu altar e eu sei que depois tu cuidarás de mim. Quem pode dizer amém por isso, irmãos? Faltou alguma coisa para Noé? A Bíblia diz que Deus fez o que com aquele sacrifício? Eu não vou ler, porque não dá mais tempo. Quando a fumaça subiu, a fumaça dos holocaustos, da gordura dos carneiros, a gordura dos bois, a gordura dos animais limpos, a Bíblia diz que o Senhor fez o que, irmãos? Aspirou. E o Senhor se agradou do sacrifício de Noé. Faltou carne para Noé? Deus, até então, foi até melhor, porque até então ele era proibido de comer carne. Quando foi que se começou a comer carne? Quando foi que se começou a comer carne? Quem sabe, quem lê Bíblia sabe. Quando foi que Deus liberou comer carne? Depois de quê? Do dilúvio. Deus se agradou tanto do cheiro que disse: Noé, agora está liberado. Pode comer carne à vontade. Ofereça a Deus que Ele vai mandar muita carne para você comer. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.